Qual foi a última vez que você aproveitou um bom livro? Qual foi a última vez que você se dedicou a algo sem olhar nem um minutinho para o celular? Você se sente um pouco desfocado, cansado ou até ansioso? E se eu te dissesse que a fonte da sua falta de motivação e da sua falta de sensibilidade ao mundo é a dopamina? Não ela em específico. Você entenderá tudo nesse vídeo. Eu lhe desafio a assistir esse vídeo sem procurar por distrações. Apenas esse vídeo. Faça esse esforço. O que tem aqui realmente pode te ajudar muito. Hoje em dia, a maioria das pessoas são viciadas, mas esses vícios geralmente são comportamentais e não químicos. Ou seja, é o consumo compulsivo por jogos, por sexo, vídeos adultos, filmes, séries, redes sociais e etc. E esses hábitos, se não forem muito bem dosados, trazem severas consequências. Uma das pacientes da doutora Anna Lembke, a Sofia, sofria com depressão e ansiedade. A doutora Anna é psiquiatra, especialista em vícios e pesquisadora da Universidade de Stanford. A Sofia, a paciente dela, relatou que a maior parte do tempo passava ligada em algum dispositivo eletrônico. Instagram, YouTube, playlists, podcasts, e a mente simplesmente não parava. Ela não tinha tempo para processar a informação que estava consumindo. Ela captava cada vez mais informações, mas não parava nem para pensar naquilo que estava vendo e ouvindo. Após terminar um conteúdo, ela logo pulava para outro. A doutora, com anos de experiência na área, logo pensou em realizar uma recomendação para Sofia. Ela sugeriu que Sofia fosse a pé para a aula sem escutar nada, deixando seus próprios pensamentos virem à tona. Sofia logo se desesperou e disse: "Por que eu faria isso? É entediante." A doutora disse que era uma maneira dela não fugir da própria realidade, que toda aquela entrega aos dispositivos poderia estar contribuindo para a sua ansiedade e depressão. Teste isso, você pode passar a ter novas sensações e isso lhe ajudará. Sofia experimentou se desplugar um pouco e no começo foi muito difícil, mas depois ela começou a gostar e a se sentir melhor. Começou até a reparar na paisagem, nas árvores e nos sons da natureza. Mudanças de hábitos, simplificações e eliminações podem te ajudar a resolver grande parte de seus problemas, de pequenos indícios de falta de foco até crises intensas de ansiedade. A sobrecarga de informação e os intensos estímulos dopaminérgicos que inundam nosso sistema cerebral todos os dias estão nos tornando em zumbis plugados. Atualmente existe uma quantidade considerável de pessoas que utilizam drogas, medicamentos, para compensar sua falta de autocuidado. Elas ficam cada vez piores, dependentes e acreditam que se trata de uma doença mental e que precisam de mais drogas. Isso tudo apenas para se sentirem normais. Se essas pessoas entendessem e atacassem o problema diretamente na raiz, tudo isso seria diferente. Todos nós tendemos a fugir do sofrimento. Muitos recorrem a comprimidos, alguns passam horas maratonando séries na Netflix e outros gastam seu dia na barra de rolagem do Instagram. Mas o que cada vez mais observamos é que, quanto mais tentamos fugir da dor, mais ela nos persegue. O relatório de felicidade mundial notou que os cidadãos dos países bem desenvolvidos vêm cada vez mais sofrendo declínio de felicidade. E de 1990 a 2017, o número de novos casos de depressão cresceu 50% mundialmente. Mas por que, numa época de tanto progresso tecnológico, parecemos estar mais infelizes? Precisamos então entender um pouquinho de um neurotransmissor que há no nosso cérebro chamado dopamina. A dopamina desempenha uma função na motivação para se conseguir aquilo que deseja.
para obter o prazer daquilo que almejamos. Quanto mais dopamina uma droga ou um comportamento libera no nosso cérebro, e quanto mais rápido essa dopamina é liberada, mais viciante é essa droga ou esse comportamento. Hoje em dia, com todos os avanços da ciência, já sabemos que prazer e sofrimento funcionam como uma balança, devido à homeostase, que é a tendência do nosso sistema a se manter estável. Os cientistas Richard Solomon e John Corbett chamaram essa balança do prazer-sofrimento de teoria do processo oponente. Funciona basicamente da seguinte forma: se você vive em sofrimento, com poucos recursos, pequenas fontes de prazer já serão o suficiente para você. Já se você obtém prazer intenso e constante de alguma fonte, quando não tiver mais acesso a essa fonte, a balança do prazer-sofrimento vai tender a aumentar o sofrimento e pequenas fontes de prazer já não serão mais o suficiente para você. Quando repetimos ao longo do tempo o consumo de alguma fonte de prazer intensa, passamos a sentir menos prazer com aquela mesma fonte e sentimos mais sofrimento quando estamos sem a fonte do prazer. Esse processo é chamado de neuroadaptação. Sabe qual é o grande paradoxo? O hedonismo, ou seja, a busca pelo prazer, só leva à anedonia, isto é, a incapacidade de desfrutar qualquer tipo de prazer. A dependência chega a um ponto de que, quando retirada a fonte de intenso prazer, sintomas como ansiedade, irritabilidade, insônia e outros aparecem. Chegamos a um ponto de desejar o comportamento viciante apenas para nos sentirmos normais. Mas sabe qual é a boa notícia disso tudo? Se esperarmos tempo suficiente, nosso cérebro geralmente se readapta à falta do comportamento viciante e voltamos a sentir prazer com pequenas atividades, como simples caminhadas, ver o sol nascer, ler um bom livro, tocar um instrumento ou até aproveitar uma simples socialização com amigos. Mas então, qual a solução para todo esse problema? Como podemos viver sem sofrer todas as consequências em um mundo altamente digitalizado? Eu já vou adiantando a você que o melhor que podemos fazer é seguir o caminho do meio. Mas o que é isso? Não adianta tentar cortar todas as fontes de prazer da sua vida. Além de não ser tão útil, será absurdamente difícil de seguir esse plano. Ceder às fontes de prazer também não é nada inteligente, pois já vimos aqui que com o passar do tempo vamos perder a sensibilidade ao prazer e assim cairemos em falta de foco, motivação, energia, ansiedade e até depressão. Seguir o caminho do meio é saber utilizar as fontes de prazer da melhor maneira possível, tendo um tempo limite para cada uma delas. É entender que momento de trabalho é momento de trabalho, momento de treino é momento de treino, momento de estudo é momento de estudo e momento de lazer é momento de lazer. Seguir o caminho do meio também é viver presente no ambiente que você está, é esquecer um pouco os podcasts e passar a ouvir e sentir mais os detalhes de onde você se encontra. Certo, Igor, entendi, mas se eu não consigo seguir esse caminho, eu sou um viciado, o que devo fazer? É aí que deve entrar uma reestruturação de hábitos. Você pode aos poucos implementar boas atividades que ajudam na recuperação do seu sistema cerebral. Atividades como meditação, leitura e exercício físico. Não digo para você começar a ler 10 páginas por dia. Se é muito difícil para você, comece lendo uma página por dia e aumente gradativamente. A ideia aqui é realizar uma substituição de hábitos de forma progressiva. Conversar e frequentar ambientes de pessoas que possuem propósitos similares ao seu ajuda bastante, pois além da troca de informações, que pode ser muito útil nessa batalha, você se preservará dos gatilhos, que são os estímulos que levam à recaída. E esses estímulos podem surgir de pessoas, ambientes
e de algumas outras fontes. Lembre-se, não é necessário extremismo, muito menos nesse momento inicial, mas é imprescindível que todos os dias você faça um pouco, pois como diz o ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. Se você possui o vício específico em masturbação e conteúdo adulto, eu recomendo que você assista o vídeo da estratégia das camadas de blindagem. A estratégia das camadas de blindagem, ela foca na blindagem física, na blindagem mental e na blindagem digital. As três juntas te munem com todas as ferramentas necessárias para você se blindar contra o vício de masturbação e conteúdo adulto. Eu vou deixar o link aí na descrição e no comentário fixado para você conhecer essa estratégia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like. Isso ajudará na divulgação desse conteúdo. Se acha que esse vídeo pode ajudar a mudar a vida de alguém, compartilhe. Te vejo no próximo vídeo e um grande abraço.